Cadeiras especiais. Esse arranjo permite que as pessoas permaneçam seguras em casa enquanto seus. No futuro, os humanos criaram robôs para lidar com tarefas diárias em vez deles. Esses robôs conhecidos como substitutos são controlados por sinais de cadeiras especiais. Esse arranjo permite que as pessoas permaneçam seguras em casa enquanto seus substitutos realizam suas atividades. Consequentemente, houve uma diminuição significativa em as taxas de criminalidade e a harmonia social melhoraram com a redução de casos de racismo e ódio. Quase todos adotaram o uso de barrigas de aluguel, considerando-o o novo normal. No entanto, uma crescente facção dissidente, conhecida como Dreads, surgiu condenando as barrigas de aluguel como enganosas. Esses Dreads estabeleceram zonas isoladas dentro das cidades em todo o mundo e eles são liderados por uma figura chamada Zerpoel. Uma noite um jovem rico é levado por seu motorista. Ele decide que ir ao teatro seria chato e escolhe ir a um clube em vez de seguir a sugestão do motorista. Enquanto no clube ele dança com estranhos e se interessa por uma mulher, eles fogem para um beco para se beijar, mas de repente uma pessoa estranha aparece. O homem rudemente diz a essa pessoa para ir embora, chamando-a de saco de carne. De repente eles são atingidos por eletricidade e a figura foge. Agentes do FBI Peters e Greer chegam ao local e encontram o homem e a mulher, que são barrigas de aluguel. Um policial explica que o substituto masculino não está registrado e a mulher pertence a alguém que não relatou nada. Eles notam que ambos os substitutos tiveram seus olhos danificados e Greer vê que o chip de memória do substituto masculino está quebrado. Mais tarde Greer e Peters vão ao apartamento da pessoa que controla a substituta feminina e o descobrem morto com o nariz sangrando. Greer verifica a última coisa que a substituta feminina viu e testemunha os olhos do substituto masculino queimando e quebrando antes que a alimentação termine. Abruptamente voltando para casa, Greer, que é revelado como um substituto, leva um momento para beber água antes de se estacionar em um armário. Então ele sai de sua cadeira de haste e olha para seu próprio substituto antes de entrar no quarto de uma criança. Dentro dele vê uma foto sua esposa e um filho antes de fechar a porta. Greer encontra sua esposa substituta e sugere que eles tirem férias. Maggie, sua esposa, propõe levar suas substitutas para o Havaí, mas Greer deseja uma escapadela física sem as substitutas que ele menciona. Não passam um tempo juntos de verdade há algum tempo, o que deixa Maggie chateada. Ela argumenta que eles estão juntos todos os dias por meio de suas barrigas de aluguel, mas Greer insiste que não é a mesma coisa e sugere que pode ser melhor estarem fisicamente presentes um com o outro em um dormitório universitário em adolescentes de San Diego. Descobrem seu amigo Gerard sentado sem vida em sua cadeira de haste, coberto de sangue. O chefe de polícia Andrew informa a delegacia sobre a descoberta sombria, revelando que tanto Gerard quanto a operadora da barriga de aluguel tiveram seus cérebros liquefeitos. Parece que o que aconteceu com suas barrigas de aluguel causou suas mortes. Greer e Peters revisam as filmagens das barrigas de aluguel e localizam um homem carregando uma arma, levando Greer a suspeitar de jogo sujo. Eles recebem um telefonema revelando que Gerard é filho do pioneiro da barriga de aluguel Lionel Kenner. Uma reportagem lança luz sobre o papel significativo de Lionel na barriga de aluguel, apelidando o de pai da tecnologia, apesar de fundar a Virtual Self Industries VC, uma das maiores corporações do mundo. Lionel foi deposto por seus parceiros anos atrás. Este evento humilhante o levou a se tornar um recluso, evitando a atenção do público por quase uma década. Greer e Peters fazem uma visita à residência de Lionel, onde são recebidos por um de seus substitutos. Lionel informa aos detetives que ele e Gerard estavam afastados há muito tempo quando Gerard começou a faculdade. Lionel ofereceu a ele o uso de qualquer um de seus substitutos como uma maneira de se reconectar com
Seu filho Peters enfatiza a importância de não permitir que substitutos registrados para um indivíduo sejam usados por outros. Greer tranquiliza Lionel dizendo que eles não querem desrespeitar e estão focados apenas em resolver a morte de Gerard. Questionamento de Peters agita Lionel, mas Greer intervém expressando sua compreensão. Como alguém que também passou pela perda de um filho, Lionel faz uma pausa visivelmente afetado e eventualmente se acalma. Greer pergunta se Lionel conhece alguém que possa ter desejado machucar a si mesmo ou a Gerard. Lionel percebe que o alvo do ataque era na verdade ele, não Gerard. O assassino não percebeu que a pessoa que estava usando o substituto do Leon era Gerard. Percebendo que sua névoa AK, Lionel sai do substituto. Lionel senta-se em seu cadeira de estimulação, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Dominado pela forte percepção de que suas ações inadvertidamente levaram à morte de seu filho, Greer e Peters vão até o VSA e se encontram com representantes, perguntando se eles têm conhecimento de quaisquer casos em que a cabeça de uma barriga de aluguel explodiu resultando na morte de seu filho. Operador. Os representantes defensivamente asseguram a Greer que seus protocolos de segurança previnem tais acidentes e eles então se aventuram no andar de engenharia onde consultam um engenheiro. Greer apresenta o chip de identidade frito do substituto de Gerard, levando o engenheiro a sugerir que tal evento só poderia ocorrer se todos os circuitos disparados simultaneamente. Além disso, o engenheiro revela que uma remessa de substitutos do exército chegou com óticas e chips de identidade faltando. Seguindo essa pista, Greer e Peters visitam um acampamento militar para observar soldados substitutos em ação no campo de batalha. Eles testemunham um substituto sendo destruído apenas por fogo inimigo. Para que seu operador faça uma transição perfeita para outro substituto, o coronel militar os tranquiliza de que qualquer arma usada contra um substituto não prejudicaria seu operador. Além disso, ele revela que os militares rotineiramente removem placas-mãe e óticas de substitutos para fins de análise. De volta à delegacia, Peters identifica o homem que empunha a arma no vídeo como Mills, um usuário substituto não identificado. Eles correm para o departamento de monitoramento, onde o técnico Bob os informa que Mills foi localizado. Greer sai para coordenar a perseguição equipe enquanto Peters fica com Bob para monitorar os movimentos de Mills enquanto eles mantêm o controle sobre Mills. Bob casualmente menciona que rastreá-lo foi simples porque eles têm acesso a todos os feeds substitutos. Na cidade, um alarme dispara de repente e Bob observa um homem atacando uma mulher. Através do substituto feed, ele rapidamente relata o incidente e solicita o desligamento imediato do substituto de Salance. Bob recebe prontamente a autorização e desliga os substitutos envolvidos. Peters fica surpreso ao não saber que os substitutos podem ser desativados remotamente e questiona a legalidade do procedimento. Bob descarta suas preocupações, insistindo que a polícia é a mocinha. No entanto, Peters se preocupa com o potencial uso indevido dessa tecnologia, temendo que ela possa cair nas mãos erradas. Mills corre pelas ruas em sua motocicleta perseguido de perto por carros de polícia. Ele manobra habilmente no trânsito por pouco, evitando colisões com veículos que se aproximam. Greer observa a perseguição de um helicóptero no alto. De repente, Mills cai em um beco e se vê cercado por policiais sacando uma arma. Ele libera uma poderosa onda de eletricidade que incapacita os substitutos do policial, fazendo-os convulsionar e seus olhos saltarem. Ele então aponta a arma para o helicóptero, reagindo rapidamente. Greer se desconecta de seu substituto bem a tempo, mas o piloto não tem tanta sorte. O helicóptero sai do controle em direção a um assentamento dos Dreads enquanto Mills foge para o assentamento dos Dreads. Greer se reconecta a seu
Substituto apenas para colidir com a zona de isolamento emergindo dos destroços. Greer dá chás a Miles sem saber que sua presença irritou os habitantes do terrível assentamento que agora o perseguem em retaliação. Greer e Miles navegam pelas favelas disparando entre os trailers enquanto se movem por quilômetros. Tenta ativar a arma, mas ela está desativada no momento. Greer salta sem esforço sobre os trailers e os escala até que ele corners milhas. Exigindo a arma, Greer recebe uma bolsa de milhas, mas antes que ele possa inspecionar seu conteúdo, um tiro de espingarda manda-o voando milhas. Recupera a arma enquanto Greer é baleado por uma mulher que o denuncia como uma abominação. Greer se desconecta de sua barriga de aluguel, desabando de sua cadeira de haste e chamando por Meg. Ouvindo seus gritos, Meg corre para ajudá-lo e contata uma ambulância. Mais tarde, Milhas recupera consciência para encontrar o profeta Powell e seus seguidores saqueando sua casa em busca da arma. Powell interroga Miles sobre sua origem e Miles confessa que nunca soube a identidade da pessoa por trás dela. Sua comunicação era limitada a celulares descartáveis e Miles só era pago para utilizar a arma. Uma reportagem mais tarde anuncia que o profeta Powell percebe o helicóptero acidentado como um ataque ao território do Drad e declara uma revolução contra os usuários substitutos. Enquanto Greer recupera a consciência no hospital onde Adam informa de sua suspensão do dever, Adam tranquiliza Greer que ele lidará com o caso pessoalmente e o aconselha a ficar frustrado com a decisão do Bureau. Greer decide deixar o hospital contra o conselho médico, preocupado que o Bureau possa não priorizar a investigação de Miles. Arma que ele sai com Peters para retornar à estação. Enquanto eles caminham, Greer começa a se sentir tonto e desorientado, um efeito colateral do uso prolongado de substituto. Peters explica o fenômeno para ele. Determinado a perseguir o caso, Greer decide visitar a terrível colônia, acreditando que sem usar um substituto, ele terá mais facilidade para entrar na colônia. Ele fica chocado ao encontrar seu próprio substituto crucificado e descobre que Miles morreu no funeral de Miles. O profeta Powell faz um discurso retratando a morte de Miles como um testamento da verdadeira humanidade, contrastando-a com a artificialidade de substitutos após o funeral de Miles. Greer se aproxima de Powell, mas os capangas de Powell o atacam quando ele se recusa a sair. Powell reconhece Greer como um usuário substituto e zomba dele, afirmando que sentir dor é o mais próximo da humanidade que Greer jamais chegará. Greer pressiona Powell sobre a arma, mas Powell desdenha sua investigação. Derrotado, Greer vai embora e Powell recupera a arma do compartimento escondido de seu trailer. Enquanto Greer espera, um carro para ao lado dele e ele entra dentro de um jovem garoto. Se revela como outro dos substitutos de Lionel. Lionel explica que ele é incapaz de usar seus substitutos habituais devido à tentativa de assassinato frustrado com a falta de progresso no caso de Gerard. Lionel desabafa com Greer. Greer compartilha que o assassino de Gerard está morto por Powell. Então confidencia a Lionel sobre sua própria perda, contando como ele tragicamente perdeu seu filho em um acidente de carro. Ele enfatiza a profunda angústia de um pai que sobrevive ao filho, seguindo o conselho de Lionel. Greer decide concentrar sua investigação na arma. Lionel sugere que se eles podem rastrear a origem da arma, eles podem descobrir quem o queria morto. Ele explica que os Dreads provavelmente não poderiam ter produzido tal arma devido à extensa pesquisa e aos fundos necessários para voltar para casa. Greer entra em uma discussão acalorada com Meg. Ele expressa seu desejo de estar com sua esposa real, não uma substituta. Meg, se sentindo magoada, insiste que ela ainda está lá para ele, mas Greer sente que as coisas mudaram entre eles. Meg, derrotada, recua para seu quarto, onde ela tira seus óculos e desaba em lágrimas. Enquanto isso, Greer retorna à delegacia e descobre informações indicando que se havia
firmado um contrato de armas com os militares, porém o contrato foi rescindido abruptamente e o motivo de sua rescisão é classificado mais tarde naquela noite. Uma substituta se infiltra na casa de Peters acessando gravações de suas experiências e descobrindo o envolvimento de Bob nas capacidades de vigilância da polícia. A substituta atira fatalmente em Peters enquanto ela dorme antes de assumir o controle de sua substituta e implantá-la com um operador remoto na delegacia. A substituta de Peters é ativada repentinamente no dia seguinte. Greer se encontra com um militar e apresenta uma foto da arma. O coronel admite estar ciente de sua existência, revelando que é um dispositivo de sobrecarga desenvolvido pela vice para uso militar. Inicialmente o dispositivo causou fatalidades durante os testes, e todos os protótipos foram pensados para terem sido destruídos depois. Greer informa o coronel que os Dreads agora possuem a arma. Em resposta, o coronel sai apressadamente, jurando que os militares se encarregarão de recuperar a arma. Enquanto isso, na The Dread Zone, Powell entrega a arma aos seus capangas, instruindo-os a entregar para Peter na delegacia de polícia, enquanto Greer visita o salão de Meg para discutir os eventos da noite anterior. Meg parece surpresa e relutante em se envolver na conversa. Apesar disso, Greer traz à tona seu filho falecido na esperança de se conectar com ela. No entanto, Meg fica frustrada, revelando que sua substituta tem sido sua tábua de salvação, proporcionando uma fuga de sua realidade. Apesar dos esforços de Greer para apelar a ela, Meg sai de sua substituta em casa. Meg pega um frasco de medicamento, indicando sua luta com seu estado emocional, enquanto os militares lançam uma invasão do pavor zona para recuperar a arma. Os soldados descem de helicópteros enquanto os terríveis habitantes lutam para se esconder. Powell e seus seguidores tentam fugir, mas são confrontados pelos militares. Um tiroteio violento irrompe, mas as forças de Powell são rapidamente dominadas. O próprio Powell é baleado e, à medida que os militares se aproximam, eles façam uma descoberta surpreendente. Powell, o líder do movimento anti-barriga de aluguel, é revelado como uma barriga de aluguel com Lionel finalmente revelado quando sua operadora Greer se encontra com quem ele acredita ser Peter Suri, revela que Miles estava trabalhando com Andrew. Acontece que Andrew tinha contratado Milhas para assassinar Lionel. Determinado, Greer vai até a delegacia para confrontar Andrew sobre o que ele descobriu. Greer questiona Andrew sobre suas motivações para querer Lionel morto. Ele junta uma teoria. Vice forneceu a arma para Andrew e Andrew contratou Milhas para realizar o assassinato, resultando em a morte acidental de Gerard enquanto Andrew evita contato visual. Greer toma uma atitude decisiva, esfaqueando o substituto na parte de trás da cabeça, causando um curto-circuito. Ele rapidamente invade o computador de Andrew, baixando todos os arquivos relevantes relacionados ao Vice e Miles. Se encontrando com o substituto de Peter, eles deixam a estação examinando o arquivo baixado. Arquivos. Greer descobre que Lionel está financiando o movimento anti-barriga de aluguel sem saber da possibilidade de Lionel ser seu fundador. Dentro dos arquivos, Greer também encontra os códigos necessários para ativar a arma. No entanto, a barriga de aluguel de Peters contata a estação, revelando a localização e as ações de Greer. De repente, um caminhão bate no carro deles, tirando os do curso. Peters consegue pegar a arma e vai embora, mas Greer decide persegui-la, tentando atropelá-la. Eles aceleram pelas ruas lotadas, batendo em outros carros e substitutos ao longo do caminho. Maneira Greer eventualmente bate na vitrine de uma loja, permitindo que Peters escape, se escondendo dos agentes do FBI que o perseguem. Greer rouba outro carro. Ele liga para Bob e pede para ele desativar o substituto de Peter, mas Peters já fez isso sozinha. Bob avisa Greer que Peters está tentando assumir o controle de todos os substitutos.
Enquanto isso, Andrew confronta Peters no nível de monitoramento. Ele tentou argumentar com ela, mas é revelado que Lionel é na verdade quem controla o substituto de Peter. Andrew discute com Lionel dizendo que os substitutos são um presente para o mundo e destruí-los seria um passo para trás para a humanidade se não teve outra escolha a não ser eliminar Lionel, porque destruir os substitutos prejudicaria a sociedade. Lionel expressa seu desejo de que as pessoas vivam como seres humanos genuínos. Então ele aponta a arma para Andrew, fazendo com que o computador de seu substituto entre em curto e o destrua, finalmente vingando a morte de Gerard. Enquanto Greer chega à residência de Lionel exigindo falar com o verdadeiro Lionel, determinado a forçar sua entrada em busca de Lionel, ao mesmo tempo em que o substituto de Peters inicia uma upload de vírus em todos os substitutos com a intenção de eliminar todos usando substitutos. Enquanto Greer explora a casa de Lionel, ele descobre uma porta escondida que leva ao quarto de Lionel. Dentro ele encontra vários substitutos, incluindo Powell, o homem responsável pela morte de Peters. Greer descobre Lionel sentado em uma cadeira de rodas apontando uma arma para ele. Lionel questiona se Greer pode sentir seu pulso acelerado e suor sondando. Se Greer sente falta da sensação de ser verdadeiramente humano, ele afirma que em um mundo onde as pessoas vivem através de substitutos, a verdadeira humanidade está perdida. Lionel acredita que aqueles que vivem dentro de substitutos já estão mortos, vendo seu plano para eliminá-los como um serviço à humanidade. Ele considera a barriga de aluguel como uma perversão e um vício doentio como um sinal de alerta. Anuncia a conclusão do upload do vírus. Lionel completa seu último ato de vontade ingerindo uma pílula de cianeto, tirando sua própria vida. Greer intervém removendo Lionel da cadeira de haste e fazendo login no substituto de Peter. Com o tempo passando, Greer consulta Bob com urgência para obter orientação sobre como interromper a transmissão do vírus com segundos de sobra. Greer impede com sucesso a propagação do vírus, garantindo a segurança dos operadores. No entanto, o vírus permanece ativo, ameaçando destruir os substitutos. Bob guia Greer através do processo de prevenção da destruição dos substitutos enquanto uma equipe de agentes invade a instalação. No entanto, como Greer está prestes a confirmar o término do vírus, ele hesita. Finalmente ele decide permitir que o vírus seja transmitido aos substitutos. Assim que Greer aperta o botão, um agente atira no substituto de Peter. De repente todos os substitutos da cidade ficam sem vida quando o vírus faz efeito. Ruas e prédios estão cheios de desativados substitutos. Greer sai e testemunha as consequências, vendo pessoas saindo de suas casas confusas e desorientadas, algumas se aventurando do lado de fora pela primeira vez em muito tempo. Voltando para casa, Greer finalmente se reúne com sua esposa Meg, que está perto da janela. Eles compartilham um momento terno se abraçando. Notícias posteriores confirmam que os substitutos em todo o mundo foram desativados sem nenhuma vítima humana relatada. A humanidade agora enfrenta a tarefa incerta de se reintegrar ao mundo real, e com isso o filme chega ao fim. Obrigado por sintonizarem, pessoal.